Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a vocês. Shabbat Shalom. E a gente vai hoje, né, aprender um pouco sobre essa paraxá, né, que é estudada no mundo inteiro, das genealogias, né, da genealogia de Isaac, né, o filho direto de Abraão com sua esposa, né, Sara. E por um acaso também, Abraão teve 2 filhos, né? Mais importante, ele depois teve filhos com as suas concubinas, mas ele teve Ismael e depois ele teve Isaac. Isaac, por sua vez, também tem 2 filhos. Ele tem Esaú, que é Esaú, e tem Jacó, né? Que é Jacó. E a gente vai estudar hoje um tema que eu estava querendo já analisar já há algum tempo, que é sobre a predestinação, né? Porque a gente vai observar, por exemplo, que Paulo vai falar lá em Romanos 9 sobre que o Eterno amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Isso antes dele nascer, né? Então, a gente pode entrar nesse tema aí, nessa abordagem acerca da predestinação, que é pregado muito fortemente no sistema protestante e que, por incrível que pareça, também nos movimentos hoje de Techuvá, em algumas pessoas também acreditam desta forma, que existe uma predestinação individual do ser humano. Você já está predestinado a ser salvo ou ser destruído antes de você nascer. Independentemente das suas escolhas, você já está ou selado para a vida ou para a morte. E é assim que a gente vai estudar hoje. Vamos verificar se isso realmente procede dessa forma. Então, vamos focar aqui no estudo, tá? Então, nesse estudo, né, da Paraxá, Toledot é o nome da Paraxá, onde se foca nas genealogias de Isaac. Vamos encontrar um texto bastante impactante, onde o Eterno descreve que há 2 nações no ventre de Rebeca. Esta que engravidou após a oração de Isaac. A gente estudou na semana passada o poder da oração, o quanto é importante a oração na vida dos servos do Eterno, daqueles que buscam esse caminho de Techuvá. Então a gente vê essa continuação, né? Rebeca orava bastante, o servo de Abraão orava bastante, o próprio Abraão, né, orava bastante ao Eterno. E o que é que a gente vê? O seu filho continuando com essa mesma vocação do seu pai. Ele entende que muitos resultados da vida de Abraão foram alcançados quando ele estava de joelho dobrado. E ele começa a orar ao Eterno, pedindo que sua filha também engravidasse, sua esposa engravidasse, porque ela era estéril. Ele lembra-se da história da sua mãe e lembra-se que mesmo depois de certa idade, aconteceu um milagre que foi ele nascer. Então ele tem isso em mente e faz o mesmo pedido, porque ele sabe que o Eterno é o mesmo ontem, é hoje e será amanhã. Sua esposa era estéril e milagrosamente recebe a bênção do Eterno, gerando 2 filhos. E em Gênesis, no verso 25, capítulo 25, verso 23, diz: Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no teu ventre, desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Hoje a gente vê realmente um povo mais forte. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, fizeram uma coligação e existe hoje a religião islâmica. Hoje é a líder mundial em número de pessoas. Mais de 2,3 bilhões de pessoas são assim devotos do islamismo. E a gente vê hoje a nação judaica, do povo judeu, tem pouco mais aí de 17 milhões de pessoas. Mas o que é que a gente vê? O ódio continua nos corações do povo, né, dos descendentes de Ismael e de Esaú. E a gente vê o amor ainda no coração do povo dos descendentes de Jacó. Disse-lhe o Senhor, né? 2 nações, 2 povos estão no teu ventre. Então, aqui de cara, vocês estão notando que está se falando de Esaú e Jacó, ou está se falando das suas descendências? Das descendências. Porque não está se falando apenas daquelas 2 pessoas que estavam para nascer.
Deus está falando das suas duas descendências, que eles vão virar duas grandes nações. Uma nação que o Eterno ama, que é os descendentes de Israel, e uma nação que o Eterno odeia, que são os descendentes de Esaú, de Esaú. Então, só por conta disso, por incrível que pareça, irmãos, só se você se atentar a esse detalhe, você já não precisa mais estudar mais nada sobre a doutrina da predestinação. Se o João Calvino se atentasse a esse verso, foi o que eu estava conversando com o irmão Carlos antes de a gente começar aqui. O povo judeu, ele pega um verso, ele passa às vezes 2 meses estudando aquele verso. Ele vai entender tudo sobre aquele verso no hebraico, as suas diretrizes em cada palavra, em cada letra, a sua gematria, né, a quantidade de números que tem em cada palavra, a associação com outras palavras. Então, se João Calvino, que é o patriarca dessa doutrina, o líder da reforma, né, protestante, tivesse atentado somente a esse versículo, ele entenderia do que Paulo estava falando mais adiante. Ele entenderia do que Paulo escreveu lá em Romanos. Mas como existe um negacionismo do Antigo Testamento como algo ultrapassado, as pessoas vão pegar só textos isolados do Novo Testamento para formar doutrina. Por conta disso, erram bastante. Então, aqui temos uma profecia do Eterno, não só a pessoas em si que nasceram, no caso de Esaú e Jacó, mas sim dos seus descendentes. O texto relata da separação da descendência do patriarca Isaac, o mesmo ocorrido com seu irmão Ismael. No Novo Testamento, o rabino Shaul Hachalia, que é Paulo, né, ensina algo sobre essas duas nações. Quando ele está descrevendo as promessas feitas aos descendentes de Jacó, ele cita algo interessante. Veja o que Paulo fala. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus se confirme, a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que se chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, rejeitei a Esaú. Então, João Calvino olhou esse texto e disse, não, como duas crianças, uma foi amada e a outra rejeitada. Então, uma já nasceu predestinada a ser rejeitada. Aquela pessoa, ela já tem a sua predestinação confirmada. Assim, você lê no texto isoladamente, é lógico, o raciocínio? Realmente é. Por quê? Duas crianças nasceram. Uma foi amada e a outra foi rejeitada. Então, a gente também é assim. Deus amou alguns e a outros ele não gosta. Então, independente do que você faça ou deixe de fazer, você está perdido. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou dizer antecipadamente. Entendam bem. Todo mundo sabe que Deus é onisciente. Deus é onipresente e onipotente. Não é isso? Se Deus, na sua onisciência, ele sabe as escolhas que nós vamos ter, foi ele que fez com que nós escolhêssemos tal coisa, ou ele só apenas sabe a forma que nós escolhemos? O que é que se utiliza com mais força ainda na doutrina da predestinação? O texto que Deus endureceu o coração do faraó. Não é verdade? Porque diz, olha, eu endureci o coração do faraó. Eu endurecerei o coração de faraó. Agora imagine Deus indo contra você. O que é que sobraria de você? O que é que você pode fazer conforme, para ser contrário àquilo que Deus colocou no teu coração? Nada. Você não tem escolha. Você é como se fosse um boneco. Se fosse assim, todos nós seríamos como boneco. Nós não teríamos o dom do raciocínio de pensar. Nós seríamos conduzidos pela mentalidade de Deus, escolhendo uns para queimar no fogo do inferno e outros para viver eternamente com Ele.
Mas o que a gente acompanha nas escrituras tem isso como base? Não. Sempre existem escolhas. Agora, se a gente olhar em Êxodo capítulo 9, eu esqueci de botar o texto aqui, Deus diz que colocará que o faraó endurecerá o seu coração. Deus vai dar oportunidade de ele endurecer o coração ou não. Endurecer o coração é o quê? Você olhar os milagres e mesmo assim não dar créditos e glórias a Deus. Se render a ele e fazer a sua vontade. Isso é endurecer o coração. Por isso que Paulo lá em Hebreus, né? Muitos acreditam que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Paulo vai dizer que quando vocês estiverem nesse caminho, não endureçais o coração como no dia da provação lá no deserto. Ou seja, não endureçam sua cerviz, não endureçam seu coração como o povo no deserto. Porque quando vocês verem os milagres de Deus, tudo que Deus está fazendo, tudo que a palavra está se cumprindo, vocês não fechem o coração. Quem está fechando o coração? Foi Deus que fechou o nosso coração ou a gente que está vendo aquilo ali está fechando o coração? A gente que está escolhendo fechar o coração, não. O que Deus está dizendo a Moisés é o seguinte: olha, Moisés, vai lá para o Egito, que eu vou dar provas que o coração do faraó é duro. Eu vou dar as oportunidades para ele mostrar que ele tem um coração duro. E eu engrandecerei meu nome em cima do faraó. Por quê? Ele se acha o bambamã. Eu vou dar sinais e prodígios. Ele não vai querer se curvar a mim. E ele vai ser destruído por não se curvar a mim. É assim que é a forma que Deus age na vida de todos nós. E, utilizando-se desse texto e de mais alguns, o reformador João Calvino começou a tecer a doutrina que persiste até hoje. Inclusive, alguns membros do movimento de Techuvá estão ensinando as mesmas coisas da tal doutrina por base em alguns tópicos. Eles dizem que o ser humano é completamente depravado e não tem condições do homem mudar isso. Ou seja, que independentemente da sua forma de viver, você já está salvo. Você pode viver depravadamente, que no futuro você vai ser salvo do mesmo jeito. E se você viver uma vida reta e justa, independentemente, você já está condenado. Se você já está condenado. É que usa o texto que a gente sabe, né? Que o povo isola, diz que salvo sempre salvo. Sim. Quer dizer, a pessoa toma um texto desse e isola, dizendo, posso viver a forma de liberdade que quiser, mas está dizendo que salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, quer dizer, no mundo não existe pecado, né? O pecado vai na mão de Deus, se acha que é pecador ou não. Então não há justiça divina, porque a predestinação, a gente tem a predestinação da gente, mas também a gente tem a procura do bem melhor para a gente, que o Deus também vai olhar a parte boa, que tem duas, foi por isso que Deus deu a dualidade dentro de nós, de cada um tem a dualidade. A sua escolha é que vai fazer você ser salvo ou perder a salvação. É porque existe um contexto diferente do que as escrituras falam de salvação. Entenda bem. Esse conceito da dualidade, irmão, é um conceito gnóstico. Não é um conceito da Torá. O conceito gnóstico vai dizer que a salvação está dentro de nós. Mas não. A salvação não está dentro das suas atitudes. A salvação está na atitude que Yeshua tomou. Só o sangue dele, só ele foi que nos redimiu da destruição total. Por quê? É o que eu tinha explicado ao senhor. A gente, irmão, Deus, quando a gente comete o pecado, não existe resgate para nossas almas. A não ser o sacrifício do Messias. Não existe nada do que você possa fazer para que você possa obter o perdão dos seus pecados. A não ser que que uma vida seja dada por você. No caso, anteriormente, era dado animais, um sacrifício